aqueles que ontem poderiam estar aqui e não estiveram, está errado. Ou não estão? Ontem teve culto, Santa Ceia. E aonde é que nós deveríamos estar? Aqui. A não ser que você estivesse trabalhando, doente, no hospital, com um problema sério. Do contrário, nós temos que estar aqui. Amém? Amém. Então a irmã me procurou e disse: pastor, mas a palavra do Senhor deu, se alguém está fraco, pode acabar de matar. Não é esse o objetivo. O que eu disse, irmãos, é que isso é uma palavra direta, para aqueles que poderiam estar. O meu filho, por exemplo, ontem não pôde estar porque estava trabalhando. E eu sei que outros irmãos também estavam trabalhando. Então, a minha palavra não foi para esses, porque eu sei que tem gente, como hoje, tem gente trabalhando, com algum problema, ok. Mas quem está em casa, vendo televisão, dormindo, está errado, né? Então, eu falei sobre a unidade do corpo. E como corpo, se hoje o cabeça que é Cristo está aqui, onde é que o corpo deve estar? Junto. Salvo aqueles que estão trabalhando. Então, me perdoe aqueles que não entenderam aquilo que eu disse. Eu não disse que quem não veio está fora da comunhão. Não foi isso. Eu disse que, como corpo, nós devemos estar aqui. E lógico, sempre, não tem como as pessoas estarem aqui todos os cultos, porque trabalham e estudam. Mas aqueles que podem, devem estar aqui como corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 18 até o versículo 21. Nós vamos falar nesta noite sobre entendendo o sofrimento e vivendo a alegria do Senhor. Vamos repetir? Entendendo o sofrimento e vivendo a alegria do Senhor. Vivendo a alegria do Senhor. Porque para viver a alegria, primeiro você tem que entender por que o sofrimento. Porque a impressão que nós temos é que, se Deus me ama, eu não deveria estar sofrendo. Quando na verdade não é isso. Nós precisamos entender o propósito pelo qual Deus permite que eu e que você estejamos ou enfrentamos um momento adverso. Vamos ler aí, João capítulo 15, versículo 18 até o versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus disse assim: olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, esta noite eu vou entender o motivo do sofrimento e vou viver a alegria do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, esta é a tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ministre a igreja do Senhor, aos corações, alma, que o Senhor possa curar aqueles que estão doentes emocionalmente, fisicamente, que apesar das adversidades, possamos viver e desfrutar da alegria do Senhor, porque a alegria que vem do Senhor não está condicionada a um momento bom, a estarmos vivendo com saúde, ou tendo bem, ou emprego, mas a alegria que vem do Senhor, ó Deus querido, nos faz viver esta felicidade plena, independente de tribulações, de lutas, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco, e o Senhor é bom, e por isso nesta noite nós declaramos: a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa-nos, ó Pai, abre o nosso coração e nos dê uma boa palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém.
Queridos, eu gostaria que esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, como eu disse, você pudesse compreender, você pudesse entender aqui, por que o justo sofre? Por que os filhos de Deus passam por tribulações, sofrimentos e lutas? Porque Deus permite que nós, escolhidos, ungidos, estejamos enfrentando os momentos de tribulação e de luta. E para que você entendendo por que nós sofremos, você vai conseguir viver a plenitude da alegria do Senhor. O apóstolo Paulo, e o bispo Aurélio leu este texto domingo passado, o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, e a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Paulo escreveu a carta da alegria no capítulo 4, versículo 4, e Paulo diz assim: regozijai-vos, em outras versões está dizendo alegrai-vos. Quando? Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a carta da alegria. Paulo está falando e está tratando aqui da alma da igreja, falando de um sentimento importante, a alegria. E é sobre isso que eu quero falar esta noite: alegria no sofrimento, ou entendendo o sofrimento e vivendo a alegria do Senhor. Diga para quem está do seu lado: aprenda a viver a alegria do Senhor, independente de lutas. E você pode dizer: mas pastor, o senhor está falando de alegria, o senhor não tem noção daquilo que eu estou vivendo. O senhor não tem ideia do momento da vida que eu estou enfrentando. Eu tenho vivido lutas, tribulações, pastor. E talvez você possa dizer: pastor, eu estou vivendo a pior fase da minha vida. E como ter alegria, pastor, se eu estou enfrentando um problema tão grave como esse que eu estou enfrentando? Queridos, eu entendo que você está passando por momentos difíceis, mas é preciso entender, e o que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza absoluta, que no decorrer da sua história e durante toda a sua vida, você viveu mais momentos de alegria do que momentos de lutas e tribulações. Você talvez esteja pensando aí: o apóstolo Paulo escreveu alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e talvez você possa imaginar, ele está falando sobre isso porque ele estava vivendo um momento maravilhoso. Paulo falando sobre isso porque para ele estava tudo bem. Paulo está falando isso porque as coisas estavam caminhando muito bem na sua vida. Paulo estava recebendo uma grande quantia de salário, geladeira cheia. Paulo falou sobre alegria sentado no sofá, com a vida ajustada, equilibrada. Mas não é nada disso, irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria, ele estava preso em Roma, preso aguardando o julgamento, com a cabeça na guilhotina, na antessala da morte. E ao invés de estar cabisbaixo, ao invés de estar murmurando, lamentando, questionando onde está Deus, Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Como Paulo, com a cabeça na guilhotina, na antessala da morte, consegue falar sobre alegria? Paulo vai falar sobre alegria e vai incentivar a igreja a viver alegria, mesmo em meio às tribulações, porque Paulo, ele recebeu a revelação de Deus e também por experiência na vida cristã, ele entendia que a vida com Deus, dos crentes em Cristo Jesus, da igreja, dos salvos, a vida daqueles que andam com Deus, não é uma vida indolor. Apesar de crentes e salvos, nós não estamos imunes a sofrimentos, tribulações, angústias e dores. Paulo sabia que na vida nós enfrentamos ameaças que vêm de fora e também pressões que surgem dentro de nós. Na vida, meus irmãos, nós
escalamos montanhas altíssimas, mas muitas vezes atravessamos vales escuros e profundos. Muitas vezes na vida nós passamos por cima de pântanos perigosos, em cima de uma pinguela, correndo risco. Cruzamos desertos tórridos, desertos castigantes, que a qualquer momento pode nos engolir. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo hostil, marcado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Nós não estamos em casa. Esta não é a nossa pátria. Amém. O nosso destino é o céu. Glória a Deus. Aqui não é o nosso lar. Apesar de tudo isso, é possível já, hoje, apesar de toda hostilidade, perseguições, tribulações, você pode viver a alegria do Senhor na sua vida. Amém. Nós todos, muitas vezes, celebramos vitórias e conquistas. Hoje eu estava conversando com o bispo, e ele conta, eu fico maravilhado com as experiências, e ele não tem vergonha disso, eu sei que ele me autoriza a falar. Ele já vendeu rede nas ruas, rede nas costas, de porta em porta. Ele já foi descarregar caminhão no Parque Dom Pedro. Hoje, graças a Deus, ele vive uma vida diferente, melhor, mas ninguém sabe o começo. Então, na vida, nós celebramos muitas vitórias, irmãos, mas também choramos lágrimas amargas. Mas também sentimos tristeza, muitas vezes abatidos, achatados pelo rolo compressor da angústia que vem sobre as nossas vidas também. Mas é exatamente quando nós nos sentimos desprovidos, vulneráveis, soltos, achando que a qualquer momento vamos perecer. É neste momento que Deus surge no horizonte da nossa vida e interrompe a angústia, o sofrimento, levanta a bandeira da vitória e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Aleluia. E essa mudança da angústia para a alegria, do sofrimento para o refrigério, da tribulação para a bonança, da tempestade para a calmaria. Essa mudança, meus irmãos, não é feita pelo homem. Essa mudança é realizada pelo Deus eterno e todo-poderoso. É Ele, queridos, que tira de nós as vestes de tristeza e nos dá vestes de alegria. Essa mudança, meus irmãos, não é produzida, não procede da terra. Essa mudança da tristeza para a alegria vem do alto, vem do céu. Não é proporcionada pela psicologia, nem através de livros de autoajuda. Essa alegria, essa transformação da tristeza para a alegria vem do céu, vem do alto, do Deus que ama a igreja e que cuida de cada um de nós. O salmista, ele mostra essa mudança operada por Deus na sua vida. No Salmo 30, versículo 11 e versículo 12, quando o salmista diz assim: converteste o meu pranto em alegria, e tiraste o meu pano de saco, e me deste e me cingiste com vestes de alegria, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Aleluia. Por isso, para vivermos uma vida de alegria no Senhor, primeiro nós precisamos entender e compreender por que o justo sofre. Por que nós enfrentamos tribulações e lutas nessa vida? Diga para quem está do seu lado: você precisa hoje entender por que o justo sofre. Aí você vai viver a alegria. Você vai viver a alegria do Senhor. Porque às vezes, queridos, nós olhamos para alguns servos de Deus, olhamos para a igreja perseguida, quando você vê no YouTube crianças sendo decapitadas, homens e mulheres sendo queimados vivos. Aí a gente diz: Senhor, por que estes homens, mulheres e crianças comprometidos
com o Senhor, pessoas que amam a Deus. Por que essas pessoas que andam em santidade, mas apesar de toda a fidelidade a Deus, essas pessoas serem servas do Senhor, mas elas estão enfrentando angústia, morte, destruição, sofrimento e todo tipo de dificuldade? Por quê? Aí, como nós não conhecemos plenamente o nosso Deus, como nós não conhecemos a sua palavra, aí a gente diz: por que o justo sofre tanto? Porque apesar de viver uma vida íntegra diante do Senhor, por que o justo está sofrendo? E mais, se Deus de fato nos ama, por que Ele permite a dor? Por que Deus está permitindo a perseguição? Por que o Senhor permite a aflição de um pai, de uma mãe? Por que Deus permite todo tipo de dificuldade na vida dos seus servos? Aí Jesus, no texto que nós lemos de João 15, ele vai falar, ele vai nos explicar alguma coisa sobre o sofrimento. Porque o justo sofre, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 15, Jesus começa a dizer assim: nós não somos do mundo. E o que é o mundo? O mundo é sistema dirigido e dominado por Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E nós, meus irmãos, não pertencemos a este mundo, que é dirigido, governado por Satanás. E como nós não pertencemos a este mundo, nós não compactuamos, nós não fazemos parte da regra, não aceitamos as regras deste mundo. Nós não aceitamos roubar, nós não aceitamos matar, nós não aceitamos prostituir, nós não aceitamos trair, adulterar, nós não aceitamos nos trocar. Nós, por isso, estamos indo na contramão do mundo, porque o nosso estilo de vida é diferente, os nossos padrões são diferentes, e isso incomoda e contraria o mundo que nós vivemos. Amém. Por isso o mundo nos persegue, por isso as pessoas gratuitamente nos odeiam, por isso nós sofremos, porque não somos deste mundo. Outra coisa, Jesus disse assim: olha, antes de odiar vocês, o mundo me odiou. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Ou seja, nós sofremos e somos perseguidos. Por quê? Porque Jesus sofreu, porque Jesus foi perseguido. E mais, Jesus disse assim: tudo isso vos farão por causa do meu nome. Sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós somos perseguidos? Sabe por que somos provados? Porque o mundo, o diabo, Satanás odeia o nome de Cristo, e nós, como cristãos, como igreja, somos embaixadores de Cristo. O bispo pregou isso no domingo passado. O embaixador é o representante de uma nação em outra nação. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes do céu aqui na terra. Por isso, todo este sofrimento, sofremos, somos perseguidos, somos provados, porque o mundo, porque o diabo, ele odeia o nome de Jesus, não aceita que você fale de Jesus. Nós estamos sofrendo porque nós pertencemos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos luz, e a luz incomoda as trevas. As trevas não suportam a luz, por isso o servo de Deus sofre. Então, agora você está entendendo por que você sofre no seu trabalho, por que você sofre no bairro onde você vive, porque o trabalho, o bairro, este mundo vive em trevas, e você tem a luz de Cristo, e a luz incomoda as trevas. Amém. Somos perseguidos, sofremos pressões no trabalho, na faculdade, aonde você mora, tudo por amor a Cristo. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,16, ele diz assim: mas se padeceste como cristão, não se envergonha, antes glorifique a Deus nesta parte. Quer mais?
em Mateus 5, versículo 46, Jesus diz assim: Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva Ele faz descer sobre o justo e sobre os ímpios. Em Eclesiastes 9, 2, diz: tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Sabe o que isso significa? É que nós, meus irmãos, podemos sofrer também pela lei da natureza. As leis naturais da natureza. O que acontece com o justo, também acontece com o ímpio. O justo pode perder a casa. Vem a inundação, desce a chuva com força, e a água inunda a casa do ímpio, mas também entra na casa do justo. São os males naturais deste mundo que nós vivemos. Se houver crise na empresa, ou crise na nação, no país, o que vai acontecer? O ímpio vai ser demitido. O justo também pode enfrentar o desemprego. Queridos, como crentes nós podemos sofrer também por falta de sabedoria. Porque o justo sofre as leis naturais, a natureza. A chuva vem sobre os bons, sobre o justo. E também sofremos por falta de sabedoria, por fazer uma escolha errada, por se precipitar na decisão de um assunto, por falta de paciência, por não saber esperar no Senhor. Aí a gente sofre. Para resumir, sabe por que o servo do Senhor sofre? Porque Deus permite. Diga comigo: sofrimento. Deus permite muitas vezes. Em Mateus 10, 29 diz assim: um passarinho não cai se o nosso Deus não permitir. E até os fios de cabelo da nossa cabeça está contado pelo Senhor. Queridos, nós sofremos porque Deus permite. Agora, preste atenção para não dormir. Deus tem o poder para nos livrar do sofrimento, da angústia, a qualquer momento, independente do tamanho da crise, independente da luta que você está vivendo. Deus tem o poder de intervir e de mudar a história da tua vida quando Ele quiser. E eu creio, é hoje que Deus vai estabelecer alegria sobre a tua vida. Aí surge a pergunta: então por que Deus permite que os seus filhos sofram? Porque Deus permite que o justo enfrente tanta tragédia, tantos problemas. Qual é o objetivo de Deus em permitir esse sofrimento? Meus irmãos, Deus permite que os seus filhos sofram, para que os filhos de Deus não se esqueçam dele. Amém. Deus muitas vezes permite que você enfrente um sofrimento para você não se esquecer dele. Amém. Porque quem não tem problemas, quem tem uma vida abastada, quem tem tudo, quem tem uma casa, quem tem carro, quem tem saúde, normalmente não quer saber de nada de Deus. Mas quem está sofrendo não se esquece de Deus. Meus irmãos, Deus permite que os seus filhos sofram para que nós não nos esqueçamos dele. Você vai encontrar isso no livro de Juízes. O livro de Juízes vai mostrar o povo vivendo no pecado, na servidão, depois se arrependendo e recebendo a libertação de Deus. O tempo todo, o livro de Juízes nos mostra isso. No capítulo 2, é o resumo do livro de Juízes. Você vai encontrar o Senhor dizendo assim: eu não vos exterminei as nações que Josué destruiu sobre a terra. Por que Deus não destruiu os inimigos? Eu não destruí para os provar, para que Israel pudesse guardar o meu conserto. Sabe o que acontecia? Constantemente Israel se afastava do Senhor. Aí Deus deixava as nações inimigas se levantarem contra o povo de Deus. Deus poderia ter destruído todos os inimigos de Israel, mas para que o povo de Deus se lembrasse do Senhor, Deus permitiu que os cananeus, que os heteus, que os jebuseus pisassem na terra e afrontassem a nação de Israel.
Porque quando eles estavam sofrendo, sendo perseguidos, eles se voltavam para Deus. De muitas vezes, irmãos, e de muitas formas, em muitas dificuldades, Deus permite o sofrimento na vida dos seus servos, para que eles ou nós não nos esqueçamos que Deus continua sendo Deus. Amém. Sabe por quê, meus irmãos? Deus permite o sofrimento, a tribulação na vida do crente? Para que tenhamos um profundo relacionamento com Ele. Isso está provado, meus irmãos. Na hora da dor, na hora do sofrimento, nós nos voltamos completamente para Deus. Atos capítulo 4, versículo 24, mostra isso. Pedro estava passando um momento difícil. João também, sob pressão, perseguição sobre a igreja. A igreja é perseguida. Nesse mesmo instante, o que aconteceu? A igreja foi orar e foi buscar ao Senhor. Meus irmãos, ouçam isso no nome de Jesus. Será que você não percebe que esta provação que você está enfrentando é Deus chamando você para um relacionamento e compromisso sério com Ele? Pode ser que o Senhor esteja permitindo essa angústia, essa provação, para que você se aproxime mais dele. Em Atos capítulo 12, quando Herodes estava massacrando a igreja, Herodes já tinha matado Tiago à espada e havia colocado Pedro preso no cárcere e havia prometido que iria matá-lo depois da Páscoa. Neste momento, em Atos 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Para a igreja se despertar, a oração foi necessário que Deus permitisse perseguição e morte. E se Deus está permitindo este caos na sua vida, é para você orar mais, é para você buscar mais e se relacionar mais com o Senhor nosso Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 e 12, diz que Manassés, depois de ter se afastado de Deus, estava lá no canto, preso, no calabouço, no fundo do poço. E o texto diz assim: e orou deveras ao Senhor. Isso é, Manassés, na hora da angústia, orou muito ao Senhor. Queridos, é na hora do sofrimento que nós arrumamos tempo para orar e vir à igreja. É na hora do sofrimento que nós arrumamos tempo para ler a Bíblia. Arrumamos tempo para estar no culto. E isso gera o quê? Íntimo relacionamento com Deus. Outra coisa, sabe por que Deus permite que você seja provado? Porque através do sofrimento da aprovação, ou o sofrimento e a aprovação, deve gerar em nós santificação. Na hora da dor, não dá tempo, não tem lugar para orgulho. Na hora da aprovação, não tem como a gente ser soberbo. No sofrimento, você é quem você é, de verdade, de fato. Na hora do sofrimento, não tem como ficar usando máscaras. A gente é a gente mesmo. E sabe o que acontece? Na hora do sofrimento, a carne se torna fraca, enfraquecida. Quanto mais a natureza humana estiver enfraquecida, quanto mais você estiver perto de Deus, você entra num processo natural de santificação. E o que é santificação? É estar cada vez mais longe do pecado e cada vez mais perto do Senhor para viver uma vida de santidade. Quando vai tudo bem na vida do homem, ele se acha autossuficiente. Quando tudo está sob controle, ele se acha autossuficiente. Mas quando a crise chega, quando a tribulação vem, o homem fica quebrantado. E aí ele se aproxima de Deus e passa pelo processo da santificação. Então, querido, se você está sofrendo, é porque Deus quer purificar
muitas vezes a crise chega sobre nós, o sofrimento vem sobre a nossa casa. Sabe para quê? Para nós crescermos espiritualmente. Deus permite o sofrimento para que você cresça espiritualmente. Em Romanos 5, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que sinto prazer na tribulação. Você pode dizer isso? Pastor, eu sinto prazer nas minhas tribulações. Eu tenho prazer de enfrentar a luta. Será que a gente diz isso? A gente chora. A gente quer sair da tribulação. Paulo diz: pelo que sinto prazer na tribulação. Por quê? Porque Paulo descobriu, e que você precisa descobrir hoje, que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que foi dado a nós. Amém. Sabe o que é que eu vejo aqui? 3 coisas importantes na vida de um crente que enfrenta sofrimento, que enfrenta lutas e problemas. Deus permite o sofrimento para que você desenvolva algo simples, um dos frutos do Espírito: paciência. Pastor, por que estou sofrendo? Talvez Deus esteja querendo que você desenvolva paciência. E o que é paciência? Paciência é suportar a dor, o infortúnio, o inconveniente, sem queixas e sem murmuração. Isso é paciência. Você viu Jó reclamando? Por quê? Ele aprendeu a desenvolver paciência. Tanto que ele diz: eu sei, ainda que a minha carne morra, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Paciência. Estou na luta, mas eu estou sabendo que em qualquer momento Deus vai bradar na minha vida. Aleluia. Paciência é para você ficar firme, aguentar firme as provações sem murmurar. Paciência, irmão, é aprender a depender completamente de Deus. Não há saída, você não tem para onde ir, não há o que fazer. Com isso, nós aprendemos a esperar em Deus. Amém. E aí, a paciência gera experiência. Experiência é atitude prática. É você aprender a lidar com as circunstâncias da vida, pela experiência. A experiência nos amadurece. E aí você se torna alguém que vivenciou muitas situações. E aí quando surgirem outras, você já está experiente. Isso eu já enfrentei, sei que faz parte do projeto de Deus. Sofrimento na minha vida, vai passar. Mas aí a experiência produz em você a esperança. E aí você cresce e você diz: pode vir o que vier, pode acontecer o que vier, virão tribulações, afrontas, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Isso é esperança. Amém. Meu irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus: Deus permite que os filhos dele enfrentem lutas, dificuldades e problemas, mas sabe o que acontece, meu irmão? Quem tem este Deus sabe que apesar das lutas, Ele está conosco. No meio das tribulações, Deus não nos abandona. Você pode estar aqui hoje sofrendo, padecendo com dor, chorando pelas situações que você está enfrentando, adversas na sua vida, mas saiba de uma coisa: tenha paciência, tenha calma. Deus está caminhando com você no meio dessa tormenta. A gente vai ver isso aqui em Isaías capítulo 43, lá no versículo 2, quando o Senhor traz uma palavra poderosa, uma promessa de Deus para nós. Aí ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando estiveres nos rios, eles não te submergirão, nem as águas te afogarão. Amém. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar, nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Eu sou teu Deus. Glória a te Deus. tomo pela tua mão direita e te digo: não Aleluia, Deus. temas. Santo é seu Jesus. No Salmo 23 nós encontramos a certeza da presença de Deus conosco, quando o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Você está enfrentando luta, irmão, Deus está com você. Querido, entenda isso: Deus
Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele está do nosso lado quando enfrentamos o sofrimento. Amém. Deus não nos deixa, vai, entra no fogo, na fornalha, eu vou ficar aqui. Eu te espero do outro lado da tribulação. Ele disse, é tribulação? Vou passar com você, estou com você. Amém. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Nessa luta Deus está com você. Nessa provação você não está sozinho. Por isso você vai vencer, no nome de Jesus. Glória a Deus. Outra descoberta poderosa é que Deus transforma situações adversas. Ele muda a nossa história. Ele transforma as circunstâncias da nossa vida. No Salmo 84, versículos 5 e 6 diz assim: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Deus está dizendo aqui, bem-aventurado o homem que guarda os caminhos do Senhor, porque o Senhor transforma o caminho dele, o vale árido, em manancial. O que Deus está dizendo aqui hoje é, você está atravessando o vale árido do sofrimento, mas Deus tem o poder de transformar esta aridez, esta sequidão, em manancial de águas vivas. Glória a Deus. Deus é poderoso para transformar a tua história. Ele transforma, meus irmãos, o mais tórrido deserto em terra fértil e produtiva para o nosso sustento. Aleluia. Outra coisa, o sofrimento gera em nós um cântico de louvor e de glorificação Amém. ao Deus da nossa vida. Glória a Deus. Porque mesmo que as circunstâncias não mudem, você pode se levantar e dizer como o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 17. Mesmo que as coisas não estão indo bem, aí a gente pode se levantar e dizer, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quantos recebem essa alegria? Diga glória a Deus. Meu irmão, através dessa prova que você está enfrentando, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Outra coisa, nós precisamos entender e aprender a lidar com as crises e problemas com alegria. Você conhece algum crente que você sabe que é provado? Aquela família que tem 10 filhos, não tem R$1 no bolso, não tem nem o que comer direito, mas vive sorrindo. Como isso é possível? Aprenderam a viver em meio ao sofrimento com alegria. Porque a alegria do Senhor é ultra circunstancial. A gente não precisa ter carro bom, casa boa. Isso é bom, alegra o nosso coração. Mas se eu não tiver, eu não vou deixar de ser feliz. Amém. Eu não vou deixar de viver a alegria do Senhor, porque estou sendo provado. Por isso, irmão, é possível sim viver a alegria do Senhor em meio às tribulações. Amém. Aprenda a viver os problemas com alegria. Pastor, isso aí é sadomasoquismo. Não, isso é fé. Por isso, irmão, é possível enfrentar sofrimento e angústia com exultante alegria. Ninguém entende isso, porque só vive isso quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. 1 Pedro 4,13 diz, pelo contrário, ao invés de vocês ficar murmurando, rastejando, pedindo a morte, tomando antidepressivo, pensando que vai acabar, pelo contrário, 1 Pedro 4,13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Se alegrar no sofrimento. Isso, irmão, só o cristianismo sabe fazer. Verdade. É loucura para quem não tem Jesus. Mas para nós que conhecemos o Deus que nós servimos, nós conseguimos nos alegrar no sofrimento em Cristo Jesus. As pessoas comuns sem Jesus se desesperam. Vão
vão buscar o alívio na bebida, na droga, se tornam amargas, infelizes, azedas, sem brilho. Mas o servo de Deus, em meio à dor, em meio à crise, em meio ao sofrimento, ele consegue se alegrar no Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus diz assim: bem-aventurados, ou seja, feliz sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí Jesus diz assim: alegrai-vos e exultai, porque também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Você deve se alegrar em meio ao sofrimento. Amém. Porque Deus, apesar de toda a tragédia que você está enfrentando, Deus sempre tem o controle da nossa história e da nossa vida. Glória a Deus. Se alegre. Mas pastor, estou sofrendo. Se alegre, porque quem tem o controle, as rédeas Aleluia, de Deus. toda Glória essa ao teu situação que está nome. enfrentando Santo é o é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você pode até, irmão, perder o controle da situação, mas Deus nunca perderá o controle. Amém. Meus amados irmãos, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos crer que o sofrimento é uma prova de um Pai que ama. Amém. O Pai que ama e quer bem do filho, ele muitas vezes tem que exortar e dar castigo. O sofrimento, irmãos, nos aperfeiçoa. O sofrimento não é para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar. O sofrimento na vida do crente não é anormal, é perfeitamente normal. O sofrimento, irmão, é o caminho da glória. O sofrimento é o caminho da bem-aventurança, é o caminho da felicidade. Amém. O sofrimento é a estrada, queridos, por onde você caminha para glorificar o nome do Senhor. O sofrimento é a oportunidade de enfrentarmos, queridos, e de andarmos bem próximos do Senhor nosso Deus e darmos testemunho de fé. Amém. No Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim: foi muito bom eu ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Amém. Queridos, é na escola do sofrimento que nós aprendemos as maiores lições. Provérbios diz isso. As maiores lições estão na casa que tem luto e não na casa que tem festa. C.S. Lewis, um grande autor cristão, conhecido, famoso, escreveu o livro e o filme As Crônicas de Nárnia. 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 Isso. Ele diz que Deus, quando o crente sofre, Deus grita. Quando o crente está bem, Deus sussurra. É na hora do sofrimento que você vai ouvir o brado do Senhor. Amém. Quando Glória está a bem, Deus. você vai ouvir. Aleluia. O Senhor falando suavemente. Santo é o Senhor. Quando você está enfrentando crise, Deus diz: eu estou com você. Amém. Mas quando está Aleluia. tudo bem, Ele diz: sou eu que estou promovendo Glória a Deus. toda essa tranquilidade. Amém. Santo é o Senhor O Jesus. maior exemplo de sofrimento, de dor, de angústia, foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou-se a si mesmo por nós, para que pudéssemos ter uma vida abençoada e feliz. Querido, eu não sei que tipo de provação você está enfrentando, eu não sei que tipo de sofrimento você está vivenciando, mas Deus sabe. Porém, a sua vida não está solta, ao léu, jogada de um lado para o outro, como quem perdeu o controle da sua história e da sua vida. O Senhor é bom, o nosso Deus é poderoso. Ele tem o controle de absolutamente tudo que está acontecendo na sua vida. Amém. Por isso, você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:8. Queridos, ouça isso em nome de Jesus. Apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, a vida é boa. Amém. Por isso, se alegre no Senhor. Amém. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, irmão. Eu sei que sofrer não é bom, mas abra um sorriso, se alegre. A vida é boa e Deus é bom. Querido, Deus te trouxe aqui esta noite para que você tenha a sua alegria renovada. Esta noite, renove a sua alegria no Senhor.
Essa noite, querido, meu conselho, em nome de Jesus, renove, desfaça esse semblante carregado de preocupação. Pare de ser um murmurador, pare de se queixar de tudo e de todos. Não murmure, porque a sua agenda está cheia e amanhã você não tem tempo de fazer nada. Tire o af dos lábios, irmãos. Cante uma música de louvor ao Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Assovie um hino de louvor a Deus. Glória a Deus. Diz os mais antigos, os bisas, que quem canta os seus males, Espanta. comece a assoviar o hino de louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Sorria para os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Abrace hoje aqueles que são seus. Diga o quanto você os ama, apesar do sofrimento, apesar das crises. Se você saiu de casa sem abraçar, pega o telefone, liga para alguém e diz assim: gente boa, recebe aí um abraço que eu esqueci de te dar. Amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, surpreenda os seus colegas. Surpreenda com um bom dia, acompanhado de um sorriso iluminado pelo Espírito Santo e cheio de entusiasmo. Glória a Deus. Aprenda a ser feliz, ser alegre. Coce a cabeça de uma criança. Em nome de Jesus, telefone para os seus pais. Ligue para quem você ama e dê um olá iluminador. E a pessoa vai dizer: que bom que você me ligou. Eu estou sentindo até uma paz, uma alegria. Amém. Em nome de Jesus, meu irmão, a alegria abre portas. Verdade. A alegria renova o ambiente. A alegria renova o coração. Amém. Um coração alegre Formoseia. aformoseia. O rosto. As mulheres ficam gastando dinheiro com salão de beleza, produto de beleza. Basta você ceder alegria. Sorria, Jesus te ama. Então aprenda a cantar o cântico de alegria. Diga: Deus seja louvado em meio ao sofrimento e às lutas. Elogie alguém, meu irmão, para você arrancar um sorriso do lábio dessa pessoa. Você percebeu que tem alguém do seu lado que desde que chegou até agora está com a cara carrancuda de fiscal da Receita Federal, de delegado do Iraque? Nosso Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim: dá um sorriso. Querido, em nome de Jesus, encerra agora. Ponha a tristeza para correr do seu coração e dos seus lábios. Olhe para frente, olhe para o alto, olhe para cima. O nosso Deus reina e vive soberanamente, e Ele tem o poder de estabelecer calmaria e de colocar um ponto final nesse sofrimento e nessa crise e trazer de volta a alegria sobre a tua casa e sobre a tua vida. Porque o Senhor tem coisas boas e grandes preparadas para aqueles que o amam. Amém. Esta noite peça ao Senhor e diga: Senhor, coloca sobre a minha cabeça óleo de alegria. E lembre-se, o choro pode durar Uma noite, mas a alegria vem do Senhor amanhecer. vem ao amanhecer. Glória a Que Deus. Deus nos abençoe e seja Amém. feliz.